Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um podcast do Damas de Ferro. Eu sou o host, né, o Rafael Zlatinski, e hoje eu queria, falar uma frase do Thomas Sowell, que a questão mais básica não consiste em saber o que é o melhor, mas sim em saber quem decidirá o que é o melhor. E hoje estou também, com a minha co-host, a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, olá, ferrenhos. Hoje eu trago uma frase do Thomas Sowell também, que diz o seguinte: para muitos políticos, votos negros importam mais do que vidas negras. É por isso que eles tentam manter os negros amedrontados, raivosos e ressentidos. A harmonia racial seria desastrosa para esses políticos. Uhum. E, hoje estamos com uma convidada especial, a Patrícia Silva, que daí ela, além de ser pós-doutoranda em Sociologia na UFRJ, ela é uma influencer, no Instagram, com o nome do Preta de Rodinhas, é colunista do IFL, além de ser produtora de conteúdo online, que faz também o Masterclass do MRC, da Mulher, Raça e Classe, que traz uma crítica que toda mulher é feminista, e também faz o guia de estudos dela, onde ensina como absorver o máximo de sua leitura. Tudo bem, Paty? Olá, tudo bom, pessoal? Olha, também que separei uma frase. Você quer ser respeitado neste mundo? Esteja entre os mais prósperos. Essa frase é da Magatte Wade, uma empresária senegalesa, ativista pró-capitalista, e ela tem sido uma das grandes vozes liberais atualmente. Uma grande referência do renascimento da defesa do liberalismo na África. Uhum. E, até uma curiosidade, Paty, aonde que você encontrou, na verdade, essa mulher, Onde que você viu que, na verdade, ela estava crescendo assim, que você achou legal a frase dela? Eu vi no Instagram, apareceu para mim no Explorar, e eu vi, assim, chamou atenção porque ela é lindíssima, ela é linda, eles morreram, mas linda mesmo, assim. E aí eu fui procurar, falei, nossa, quem é essa mulher linda e falando essas coisas lindas, entendeu? Assim, abertamente defendendo o capitalismo, e ela explicando por que ela estava defendendo o capitalismo. Ela falou assim: olha, eu não tenho luxo de ser contrário ao capitalismo, porque o capitalismo é minha rota de saída da pobreza. Eu não posso negar o capitalismo. Eu nasci num país pobre chamado Senegal e não tenho como sair da pobreza sem o capitalismo. E eu comecei a consumir o conteúdo dela. Eu vi que ela foi entrevistada pelo Jordan Peterson também. Então, assim, ela é uma das vozes que estão emergindo, na África, entre os mais contemporâneos, digamos, ativistas pró-liberdade, entendeu? Então, me chamou muita atenção. E isso é bacana, eu acho bacana, porque tem uma discussão no Brasil falando que a questão da defesa do capitalismo ou das liberdades é um valor eurocêntrico, um valor da supremacia branca. E aí, quando eu trago essas mulheres africanas e liberais, você acaba rompendo, porque elas não são nem eurocentradas, nem da supremacia branca, e elas estão falando exatamente o que a gente estuda no liberalismo clássico. E é até legal trazer à tona, porque justamente a gente não está acostumado, a ouvir, essas pessoas. Até no próprio Damas de Ferro, assim, a gente está trazendo pessoas que às vezes são muitas vezes desconhecidas, Então, É bom que elas mostram na prática como o capitalismo ele é capaz de ajudar na mobilidade social do indivíduo, Não é o que ela fala sempre, Ela diz, olha, até o momento não tem nenhum outro sistema que foi capaz de tirar milhares de pessoas da pobreza, sem matar outras milhares de pessoas. Já foi testado alguns e acabou matando um monte de gente, mas sem tirar pessoas da pobreza. Então, assim, a defesa do capitalismo não é por conta de, observação empírica. Não tem um outro sistema capaz de fazer isso em larga escala. E ainda mais acabam difamando, falando que não, o capitalismo que gerou pobreza e tudo mais, e...
Não, uma loucura, né? E aí você percebe, né, Rafael, como é que tem esse olhar ideológico comprometido. Você precisa fazer um grande malabarismo para colocar tudo na conta do capitalismo, mesmo usufruindo tudo que o capitalismo produziu no Ocidente, sabe? Realmente precisa de uma sofisticada inversão de valores e um sofisticado malabarismo para fazer essa conta. Nessa busca eu encontrei alguns trabalhos também que o pessoal traz, o pessoal da esquerda, eles trazem como o capitalismo é responsável pelo genocídio negro. Qual que é a tua visão sobre essa afirmação deles? Não, eu acho que tem um equívoco. Eu não acho que seja responsável, até porque o capitalismo, vocês sabem melhor que eu, assim, surgiu no século XVIII, XIX, XVII, XVIII, e a gente já falou, teve experiência de escravidão muito antes disso. Essa escravidão humana existiu muito antes de existir o capitalismo. Então não tem nada a ver com o que acontece de negativo com o negro. E, por exemplo, né, Paty, você falando sobre justamente essa parte mais liberal, né, do capitalismo, poderia contar uma leve produção, né, de sua vida, o que levou para você produzir conteúdos, né, que você posta lá no Preta de Rodinhas? Então, eu fiz aquela conta quando eu viajava muito. Acho que tem uns 12 anos aquela conta. E eu era da galera de viagem, né? Que é mochileiro e tal. Mas mochileiro de rodinha. Que no mundo dos mochileiros tem o pessoal que é mochileiro raiz e o mochileiro da mala de rodinha, entendeu? Que aí eu sou da mala de rodinha. Todos os ambientes têm treta, gente. Então, assim, o ambiente da viagem também tinha treta. O pessoal que se achava mais radical, mais raiz, eles se chamavam mochileiros. E eu, que não era nada radical, aí eu era chamada tipo de viajante, porque eu ficava em hotel, essas coisas. Pra mim não tem problema nenhum, entendeu? É pra isso que eu trabalho mesmo, pra fingir de rica por 30 dias. Na pandemia, eu não viajei, não estava viajando conforme eu viajava. Na verdade, eu já, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava diminuindo a frequência de viagem que eu fazia. E passei a produzir conteúdo sobre os assuntos que eu estudava já há um tempo. Mas foi na pandemia que começou a intensificar. Aí, no último ano da pandemia, esse ano 2021, 21, que eu comecei a intensificar esse tipo de conteúdo no Instagram. E não mudei o meu nick, não mudei o meu arroba. Deixei lá o Preta de Rodinhas mesmo. Entendeu? Mas acabou eu fazendo uma transição de conteúdo de viagem para conteúdos mais, digamos, acadêmicos, né? E foi desse jeito. Eu comecei a compartilhar lá algumas agonias que eu tinha sobre determinados assuntos. Eu sempre olhei para o público como eu, de pessoas que não queriam se encaixar na esquerda e nem na direita. E pessoas que estavam agoniadas. E pessoas mulheres que estavam incomodadas em serem classificadas como feministas na marra. Essa era uma grande irritação minha. Então, meu foco nunca foi irritar feministas. Isso aí foi uma consequência, um efeito colateral, entendeu? Que imprevisto. Até hoje, eu vou ser bem sincera, eu nem presto atenção se feminista vai ficar irritada ou não. Não é minha preocupação quando eu faço conteúdo. Eu estou sempre olhando em pessoas que eu quero atingir. Então, assim, feminista não é a minha preocupação. E foi assim que eu comecei a construir, foi alimentando. Reparei que tem um ódio enorme na internet, que eu não sabia. No meu primeiro post que eu recebi hater, foi sobre o feminismo, a situação de raça e classe. Como o feminismo marginaliza mulheres negras e mulheres pobres. E eu falei uma coisa naquele post que todo mundo que é acadêmico e estuda gênero sabe. Não tem nada
nada, assim, não tinha nada demais naquele post. Mas, tipo assim, aquele post eu tava chovendo no molhado, entendeu? Só botei lá um texto misturando a história do filme Mary Poppins, só. Mas aquilo ali, todo mundo que tá na academia e estuda feminismo sabe que é verdade. Aquilo ali não dá para escapar. Se não é um entendimento sobre aquilo ali, aquilo ali. Não é um entendimento, não é uma versão, entendeu? Mas, como olhar aquilo, não. Aquilo ali é o real. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio. Então, eu fiz o post sobre marginalização de mulheres negras e pobres no feminismo, que é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo do universo acadêmico que estuda feminismo, inclusive as feministas acadêmicas, né, professoras, intelectuais, todo mundo sabe disso. Ninguém ousaria falar que não é verdade. Todo mundo sabe que é isso mesmo. Só que eu não sabia que a internet não sabia, entendeu? Pelo que eu entendi, as feministas da internet, elas achavam que o feminismo era inclusivo, porque elas queriam, porque sim, entendeu? Não tinha uma história de exclusão sistemática de mulheres que não eram brancas nem de classe média. E eu recebi os piores tipos de comentários. Gente, o que está acontecendo? Se eu estou falando o óbvio. E nessa época eu nem botava referência ainda no texto, porque eu tinha tanta certeza que era óbvio. Mas tão certeza que era óbvio que eu nem me dei o trabalho de botar. Eu só ilustrei com um filme que eu adoro, que é Mary Poppins, entendeu? Só isso. Mas não era óbvio. Aí, essa jornada de produzir conteúdo mais acadêmicos tem ensinado umas coisas sobre pessoas, né? Mas olha, às vezes o que é óbvio para vocês não é óbvio para um monte de gente. Inclusive para um monte de gente que diz que estuda o que você está estudando. Ou diz que milita sobre aquilo que você está estudando. Isso aí foi um aprendizado que eu tive na minha primeira temporada lá no Instagram. E aí acabou crescendo a página, com esse conteúdo mais acadêmico, né? mais polêmico também. Foi um espaço bom para mim. Eu sou funcionária pública há muito tempo. Como todo funcionalismo público, você acaba ficando estagnado com o tempo, né? Que é o natural da carreira. Mas eu ainda sou jovem, em termos de carreira, eu sou ainda jovem. Eu preciso fazer outras coisas. E eu acho que eu acabei percebendo um espaço dentro da internet para eu fazer essas outras coisas, sem eu precisar abandonar minha carreira fora, né? Minha carreira na universidade. E aí eu falei, cara, é isso, é exatamente o que eu estava querendo há um tempão. Uma segunda atividade em que eu pudesse exercer a minha criatividade, as minhas vontades, sem amarras institucionais, sem eu sendo uma soberana dentro do perfil, e mantendo meus vencimentos normais, assim, fora do meu trabalho, né, separando uma coisa da outra. Aí foi decolando, eu acabei pegando um convite emendando no outro. O grande convite foi na Brasil Paralelo, né, foi para o Brasil Paralelo, e aí depois foi só para cima, deu a aumentando o perfil. E pode falar. Não, pode falar. Tati, pode falar, Rafa. Qual que é a tua visão sobre o chamado racismo estrutural que a esquerda tanto bate? Eu vejo que tu traz um viés diferente no teu perfil, né? Não, olha, eu não acho que não existe racismo estrutural. Quando eu falo isso, as pessoas ficam irritadas porque elas estão achando que eu estou dizendo que racismo não existe. Eu não estou dizendo isso, eu não sou louca de dizer isso. Eu estou falando que a teoria do racismo estrutural, que foi elaborada aqui no Brasil pelo professor Silva Almeida, ela não conseguiu provar que há estrutura no racismo. É só isso que eu estou falando.
Então, assim, então, para mim, até o momento, não existe racismo estrutural. Se algum outro intelectual produzir uma teoria sobre racismo estrutural em que ele consiga provar, então beleza. Então é isso, mas não tá. Até o momento, nenhum intelectual conseguiu provar que o racismo é estrutural. Começando pelo livro do Silvio, é que nem ele conseguiu definir o que ele está chamando de estrutura. E isso é básico para uma teoria. É básico, ele tinha que começar por aí. O que ele está chamando de estrutura? Pode parecer preciosismo para quem não é, né, fora do ambiente intelectual, ambiente acadêmico, mas não é preciosismo meu nem de nenhum dos críticos. Ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas de esquerda que não estão, né, ambientadas com esse assunto, tem intelectuais de esquerda que também pensam exatamente o que eu penso, sabe? Como o Gessé Souza. Ele é um grande intelectual de esquerda e ele fala exatamente o que eu falo. Você olha, a teoria do racismo estrutural não tem teoria, ele está apresentando uma petição de princípio, ele está fazendo um argumento circular. Ele está dizendo que a causa do racismo é a consequência do racismo. Isso não é teoria, isso é petição de princípio. Então, quando eu estou falando que não há racismo estrutural, não estou negando a existência do racismo, eu estou negando que o racismo seja estrutural. A teoria do racismo estrutural, na minha visão, ela não conseguiu desenvolver a sua tese que o racismo no Brasil é estrutural. É isso que eu estou implicando. Entendeu? Eu sei que eu sou várias vezes marcada de xingamento lá de esquerda, falando, como ela não pode ver que o racismo é estrutural? Como se eu estivesse negando a existência do racismo. E não é. Eu estou negando a teoria. Ninguém é obrigado a concordar com aquela teoria. Ninguém. Isso aí é uma se banalizou muito o termo do racismo estrutural hoje na mídia, né? E está tratando o racismo estrutural como se fosse a verdade absoluta. Não fosse só mais uma interpretação da realidade. As teorias são isso, gente. As teorias são interpretações da realidade. E que as pessoas podem apresentar divergências. Sempre foi desse jeito. De um tempo para cá, que as pessoas estão tratando como verdade absoluta o que é produzido por determinados intelectuais. Mas sempre foi desse jeito. A pessoa tem direito a ter uma discordância. A pessoa nem escutou por que eu discordo, nem sabe por que eu discordo, mas ela ouviu que eu discordo, então ela está dizendo que eu sou uma negacionista do racismo, como eu já ouvi falar. Gente, isso é um absurdo. Nunca que eu vou ser uma negacionista do racismo. Eu sou uma negacionista da teoria do racismo estrutural. Aí sim, pode botar meu nome. Negacionista da teoria do racismo estrutural é assim embaixo. Estou nesse grupo. Agora, negacionista do racismo, não estou nesse grupo. Eu não posso estar, primeiro, porque eu estudo esse tema um tempão. Segundo, porque eu estaria negando a realidade. Eu não posso falar que o racismo não existe sabendo a realidade, entendeu? Então, eu acho extremamente problemático quando as pessoas elas tomam como verdadeiras teorias sem ao menos entenderem o que é a teoria. Eu tenho certeza, Lohane, que a maioria das pessoas que falam que há racismo estrutural não leram nem 25% do livro do Silvio Almeida. Eu tenho certeza. Porque é um livro chato, especialmente no capítulo de economia. É um texto chato do inferno. O capítulo 1, ele é bom. Eu até uso nas minhas aulas. Eu acho ele muito bom. Agora, o capítulo que é para desenvolver a teoria do racismo estrutural, eles são horríveis, entendeu? São chatos, são cansativos, sabe? Entendeu? Demanda muito de você. Demanda porque ele esconde muita coisa nas entrelinhas e você precisa ter um treinamento para você pegar. Se você for uma pessoa destreinada academicamente, você engole muita coisa sem saber. Entendeu? Então, eu tenho certeza que a maioria não sabe a menor ideia do que ele está falando, sobre racismo estrutural. A pessoa só parece bonito. O discurso parece bonito. Eu falo assim, nossa, é isso. Tá na estrutura, cara. Tu tá vendo? Tudo estrutura. Entendeu?
E aí fica bonito, fica, né, esquenta o coraçãozinho, e aí repete, mas a pessoa não sabe. O que eu tô fazendo uma discussão é a discussão de termos, de conceitos e teorias. Não estou fazendo uma discussão. E vou ainda mais longe, a maioria dos ativistas de internet nem sabem da existência desse autor. O pessoal só pega o termo ali na internet, em páginas de pessoas que são os influenciadores do movimento negro, e saem propagando esse termo e não conhecem nem essa teoria propriamente dita, sabe? Não conhece! É o que acontece hoje. Não conhece. E sabe o que é muito doido? Olha, quando eu fiz a análise desse livro lá no meu Instagram, eu fiz em sequência dos stories. Eu fui comentando parte por parte, tá assim, enorme. Deve ter quase perto de 100 stories lá. E eu fui extremamente educada, mas extremamente educada, sabe? Eu não tenho muito essa necessidade, não tenho nada nessa necessidade de xingar pessoas, assim. Não vai encontrar nenhum vídeo meu xingando autor, nem xingando feminista, ninguém, nada. Eu vou falar educadamente, mas eu vou criticar ainda educadamente. E ainda assim, as pessoas vieram me xingar, falando quem eu era na fila do pão para criticar o livro. Eu falei, gente, quem eu sou? Eu sou a pessoa que comprou o livro. Se eu não puder criticar o que eu paguei com o meu dinheiro, cara, então a gente melhor fechar tudo. Porque eu fui lá na Amazon, eu botei o meu cartão, eu comprei. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de qualificação acadêmica que eu posso ter, eu sou consumidora. Se eu não puder criticar o livro que eu paguei com o meu dinheiro, cara, assim, não precisa mais ter Mercado Livre. Entendeu? Não precisa. Porque só tem que elogiar porque eu sou preta e ele é preto, que era essa ideia, né, do ativismo. Assim, eu não posso criticar porque ele é preto e eu sou preta e as pessoas achavam que, na época, que eu não botava em titulação na minha bio, igual tá hoje. Eu não tinha botado nada de informação da minha titulação. Estava bem mais enxuta do que é hoje. Então as pessoas achavam que eu não tinha formação acadêmica, sabe? Que eu era extremamente ignorante, sim, né? Porque eles acham que a pessoa que não tem formação acadêmica é extremamente ignorante. A esquerda tem um comportamento elitista em relação à escolaridade. Na verdade, na minha opinião, é o lado político mais elitista que tem. Eles acham que você ter um diploma universitário, você merece mais respeito do que não tem um diploma universitário. E nessa época, as pessoas me xingavam por isso, porque elas achavam que eu não tinha diploma universitário, então, portanto, eu não estava autorizada a criticar o Silvio Almeida. Mas não é por isso, eu estou autorizada porque eu paguei reais nele. Entendeu? Se eu não for pagar, se eu não for poder criticar o que eu paguei, não tem. E tem um nome pra gente não criticar, o nome é publi. Se a pessoa quer que eu elogie o livro, ela paga para eu elogiar. Aí eu elogiarei mesmo não gostando. Igual a Xuxa fazia publi da Monange. Ela não usa Monange, entendeu? Ela finge que gostava do Monange por décadas, entendeu? E ganhava dinheiro. Eu posso fazer esse trabalho, também estou disponível. É só me pagar. Mas agora, eu ir lá na loja e comprar o livro e ler, eu vou falar o que eu achar do livro. Você quiser que eu elogie o livro da Marra, você tem que pagar, o nome é publicidade, entendeu? Existe desde que o capitalismo é capitalismo, entendeu? Já existe isso, é publicidade. Agora, eu lá na loja, todo livro que eu for na loja comprar, eu vou falar o que eu acho do livro. Vou falar isso, entendeu? Se você quiser que eu elogie, tem que pagar. Aí o outro livro que foi treta, que eu critiquei, esse eu critiquei bastante. Assim, eu detestei esse livro. Para mim, foi um dos piores livros que eu li na minha vida. Que é Interseccionalidade, da Carla Cotirene. Cara, é um livro muito ruim mesmo. Eu fiquei muito surpresa. Eu li 2 vezes porque eu não acreditei que aquele livro foi publicado. Eu falei, não tá acreditando. Lembro que na época eu mandei até mensagem pro Paulo Cruz. Falei, Paulo, você leu esse livro? Porque eu não tava acreditando que eu tava lendo aquele livro. Aí ele falou, não, cara, Deus me livre. Tenho 0 motivo para passar por isso. Tenho 0 motivo para viver essa experiência. Falei, cara, não é possível um negócio desse. Aí esse eu critiquei bastante. Entendeu? Mas não critiquei a autora, não fui desrespeitosa com ela em momento nenhum. Inclusive, eu deixei super claro, mas o pessoal não quer saber.
falou mal do que eles acreditam, cara, pronto, você tá na baia do E essa visão, assim, que eu não sei se eu nem poderia falar mais dogmática, né? Mas que você não pode criticar ninguém, que você tem que aceitar porque a pessoa, né, escreveu e aí tem que ser assim mesmo, tem que concordar. Né? Como que você acha, assim, que a pessoa faz? Tem esse malabarismo mental para aderir a essa ideia? Isso é novidade, que no movimento negro nunca foi desse jeito. Se você olhar na década de 70, 60, assim, tem grandes ativistas intelectuais negros que discordavam entre si. A Sueli Carneiro discordava do Muniz Sodré, que discordava do Joel Rufino, e estava tudo bem. É nessa onda do ativismo contemporâneo, antirracista de contemporâneo, que passou até a ideia de homogeneidade, que todo mundo tem que falar a mesma coisa, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito, todo mundo tem que ler o que um clero da intelectualidade diz que pode ler, todo mundo tem que ir onde o clero da intelectualidade diz que pode ir, eu negando qualquer aspecto de humanidade do negro. Eu sou um ser humano, eu não sou uma abstração política. Eu vou aonde eu quiser, eu falo com quem eu quiser, eu leio o que eu quiser. Essa ideia da pessoa ter agência própria é que está sendo negada recentemente. Eu não estou disposto a fazer isso, mas não estou mesmo. Eu sou muito, muito escrava da liberdade, mas muito mesmo. Sim, eu não estou disposta a fazer isso para grupo nenhum, nem para um lado, nem para outro. Assim, no dia que o pessoal conservador falar coisas que eu não tenho interesse em me associar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso terminar com 15 seguidores, mas eu não posso abrir mão do que falar o que eu realmente acho, sabe? Não posso, muito imperativo no meu comportamento. Eu sou muito ovelha desgarrada, entendeu? Não posso ficar em rebanho na marra, assim, não consigo. Eu vou falar isso, a pessoa vai ter que encontrar um jeito lá dentro dela para respeitar essa posição. E eu vou fazer o que eu puder para que outras pessoas também coloquem as suas posições próprias, sem terem medo de serem canceladas e serem expostas, e todas essas coisas ridículas estão acontecendo desde 2010 para cá. Eu vou parar para pensar, essa onda de cancelamento começou de 2010 para cá. Até 2010 a gente vivia num mundo mais ou menos normal. Entendeu? Foi de 2010 para cá que começou esse negócio. As pessoas precisam ser canceladas porque estão falando coisas que destoam da opinião pública padrão, da opinião pública hegemônica. Paty, você acha que o movimento negro contemporâneo hoje, ele padronizou o negro em si? Seus costumes, forma de falar, se portar e agir, e até mesmo a forma de pensar, né? Eles criaram uma espécie de padrão. E você acha que quando a pessoa foge desse padrão, ela sofre aquele cancelamento, né? Parece que o movimento negro ele é seletivo. Não, mas ele é seletivo. O movimento negro hoje, ele não está falando sobre negro, ele está falando sobre pessoas que concordam com a ideologia. Não é sobre negro, eu vou insistir muito nisso. Não é sobre negro mais, é sobre pessoas que concordam com eles. Quando a gente se escapa do padrão que eles estabeleceram, esqueceram de combinar com todos os negros. Eles falaram, que maravilha, vamos criar um perfil aqui e todos os negros vão aderir compulsoriamente, mas eles esqueceram de combinar com a gente. E todo mundo que escapa desse padrão, a pessoa é alvejada, sem a menor cerimônia. Isso que me chama muita atenção é a falta de cerimônia que a ativista antirracista ataca negro que não tem a visão que eles compartilham. É como se a gente fosse o mais alto supremacista racista branco. Entendeu? A gente virou só porque nós não correspondemos àquela cartilha, àquela agenda que eles decidiram que deve ser a agenda de todo negro. Eles decidiram de maneira absoluta, como monarcas, e todo mundo tem que cumprir. Só que, graças a Deus, a realidade existe. E a realidade está sempre aí para tombar todos os discursos.
acabou que essa ideia de homogeneizar o negro, ele torna o negro como se fosse um fetiche, entendeu? Porque ele tem que cumprir determinados requisitos para ser negro. É como se ser negro não bastasse em si. É como se para eu ser negra eu tenho que falar determinadas coisas. E na minha visão, ser negra é mais um traço da minha identidade. Assim como é um traço da minha identidade ser católica. Assim como é um traço da minha identidade ser gostar de viajar. É um traço da minha identidade ser carioca. Então, assim, eu tenho vários traços de identitários que eu não estou interessada em abrir mão. Assim, ser negra é um traço que eu não, ao contrário dos outros que eu citei, eu não posso retirar da minha identidade, que eu nasci com ele. E eu não vou retirar. Não está condicionado ao meu discurso. Ele é imperativo à minha existência. E eu gosto desse traço da minha identidade. Ninguém tem direito a falar que eu sou negra, mais negra ou menos negra, porque eu falo tal coisa ou outra coisa. Não vou permitir nunca que ninguém fale isso. Mas nunca mesmo. Eu escuto muito isso lá no Instagram, né? Escuto, não leio, né? De quando aparece ativista, né? Porque eles, como eu sou católica, eles acham que eu não posso ser católica porque eu sou negro. Então, aí eles querem dizer qual religião eu devo pertencer. Eu não vou fazer isso. E aí só eu insisto em ser católica ou defender a igreja católica, eu posso até ser católica, mas ser católica em silêncio, entendeu? Para não fazer vergonha para o coletivo. Aí eles acham que eu mereço ser tratada tal como um racista, um supremacista branco, deixo de ser negra. Eles anulam a minha identidade racial por conta da minha identidade religiosa. Isso não é só absurdo, como é ridículo. É ridículo, não faz o menor sentido. E também contribui para anular a discussão sobre racismo. Porque se você é negra ou não, dependendo do que você pensa, então racismo não existe. Não é só você mudar de lado e falar determinadas coisas que você deixa de ser negro. E aí acabou de sofrer racismo. Isso não existe. Não existe. O racismo ele vai acontecer com negros de direita, negros de esquerda. Isso aí deveria ser ponto pacífico. Mas não é. Hoje, atualmente, não é. As pessoas acham bem feito quando nós, que não somos negros de esquerda, sofremos racismo. Elas ficam satisfeitas quando nós falhamos. Elas ficam satisfeitas quando nós nos damos mal. É uma campanha para a gente se ferrar. Assim, porque já não é do time, então, cara, que ela se dê muito mal na vida. Mas muito mal da vida. E como que você vê, né, esse pessoal que acaba difamando, assim? Não sei se tem alguma definição pra você, mas tipo, você é proibido de ser católica porque você é negra. Tem uma, sei lá, talvez uma definição, assim, ou uma visão que você passa sobre essas pessoas? Sim. A minha visão sobre eles... Bom, eu acho que é isso, né? Eles são wokes pra mim. É o ativismo de 2010 para cá que está acabando com o Ocidente. Eu entendo que muita gente cai nesse papo deles e aí a pessoa deixa de se manifestar ou então acaba sucumbindo porque não quer ser cancelada, ela não quer receber ataque. Nem todo mundo tem disposição para receber ataque. E eu entendo, assim. Eu super entendo. Aí eles fazem isso, né? Eles atacam na expectativa que você desista de falar o que está falando. Ou peça desculpa. Essa é uma coisa que eu nunca fiz, foi pedir desculpa. E não farei. Entendeu? Não farei. Eu não fiz nada, tenho certeza que eu não fiz nada ofensivo para ninguém. Então eu não vou pedir desculpa. Esse tempo todo que eu estou produzindo conteúdo, eu nunca pedi desculpa porque a pessoa diz que está ofendida. Só ela está ofendida para uma dela, porque ela é sensível. Porque eu não falei nada para ofender ninguém. E eu não pedirei desculpa. E acredito eu que essa postura assim, de manter, falar assim, olha só, meu amor, se você está aqui, o problema é teu. Você é ofendido. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou ciente que eu não estou ofendendo ninguém. Eu não vou sucumbir ao teu chilique, que eu tenho zero paciência com chilique. É por isso que eu nunca trabalhei com educação infantil, porque eu não tenho paciência.
com chilique. Ainda mais de criança, mas quem dirá de burro velho, adulto, entendeu? Não tem paciência. Você vai dar chilique e eu vou continuar falando. Quanto mais chilique você der, mais eu vou falar sobre o assunto que eu sei que te incomoda. Eu sou implicante por natureza. Se você mostrar que tá te incomodando, cara, eu vou surfar no teu incômodo. E eu vou continuar falando aqui. E assim foi meu 2022. Em 2023, eu tô sofrendo menos ataque no Instagram até o momento do que eu sofri na mesma época em 2022. Entendeu? E eu acho que muito disso vem da postura de eu falar, olha só, você pode me xingar se quiser, porque eu vou continuar aqui. Eu não vou pra lugar nenhum. Não vou pra lugar nenhum. Eu vou continuar falando o que eu tô falando. E eu sou boa em uma coisa, eu vou catar referência onde tiver para fundamentar o que eu tô falando. Nem que para isso eu gaste todo o tempo livre que eu tenho. E algumas pessoas eu acho que entenderam isso. Então, assim, acabou diminuindo o ataque que eu tô tendo no Instagram, sabe? Mas eu não gosto de ter contato com ativista hoje em dia. Eu não me interessa ter contato com ativista, nem feminista, nenhum desses grupos. Não é saudável esse contato, mas eles aparecem de todo modo, né, lá, e a gente tem que lidar de alguma forma. Eu lido bloqueando, entendeu? Eu vi o bloco sem a menor cerimônia. Sem a menor cerimônia, porque eu tenho trabalho, eu não sou blogueira full time, eu não tenho tempo para ficar batendo boca na internet. Então eu olho, assim, eu nem respondo a pessoa, já enfio o bloco. A pessoa nem sabe por que eu vi, entendeu? Eu já tô enfiando bloco na pessoa. E tô seguindo assim, a minha lista de bloco é enorme. Mas é isso aí. A gente tem conta famosa, verificada, entendeu? Do ativismo e tal. Cara, vai ser verificada e bloqueada. Tem zero cerimônia. Mas zero cerimônia. Vou bloquear verificado. O problema é teu. Tu vai ser bloqueado e verificado. 2 estados. Entendeu? Saio enfiando bloco em todo mundo. E tô seguindo. Não tem... Eu sou bem poucas ideias, sabe? Assim, não tem menor dor de cabeça. Falo assim, é mesmo? Então tá bom, peraí. Vou lá e enfio bloco. Paty, a gente percebe que hoje em dia os jovens negros eles estão sendo cooptados facilmente pelo movimento negro esquerdista. Na tua visão, quais são os fatores que levam a isso, a essa grande aceitação dos jovens? Falta de vontade de ir atrás, de aprender, ou a necessidade de aceitação? Eu acho que a necessidade de aceitação aparece muito e também uma fragilidade que é uma marca dessa geração. Sabe? As pessoas estão muito mais frágeis, as pessoas estão reagindo a questões controversas do mundo com fragilidade. Eu comentei sobre isso em algum podcast que eu fui, que quando eu fui criada eu nasci nos anos 80, no final dos anos 80, e eu fui criada nos anos 90. Então, assim, nos anos 90, né, o Brasil era diferente, né, o Brasil não era cafona como é hoje. Então, assim, as pessoas ensinavam a reagir. Os meus pais ensinavam a reagir, e os pais dos meus colegas me ensinavam a reagir. Hoje em dia, essa ideia de reação, ela é cancelável. E as pessoas estão aprendendo a se vitimizar em vez de reagir. Por exemplo, nos anos 90, se uma criança falasse, e uma criança falasse comigo que o meu cabelo é duro bombril, cara, eu ia resolver na mão com ela. Entendeu? Ela nunca mais ia falar, como eu já fiz, inclusive. Ela não vai me chamar mais meu cabelo de bombril. Eu acho extremamente pedagógico. É bruto, mas assim, né? Lamento. Ela mandou ela chamar meu cabelo de bombril. Então, assim, mas não criei uma cultura de vitimismo. Eu criei uma cultura de enfrentamento. Tô comendo meu Mirabel, meu Kisuko cancerígeno, em paz. Aí vem uma criança falar que meu cabelo é de bombril. Óbvio que não vou. Eu vou chorar, não vou chorar. Quem vai chorar é ela. Foi o que aconteceu com a Samira, esqueci o nome daquela menina, mas eu lembro da cena até hoje, entendeu? Que eu joguei ela na cerca lá do colégio. Mas era esse comportamento típico dos anos 90, as pessoas te ensinavam a reagir.
Hoje em dia as pessoas estão sendo ensinadas a chorarem na internet, fazerem textão. Mas nunca que eu vou fazer textão na internet, cara. Eu vou brigar contigo. Se você te xingar, eu vou brigar com você. Fique sabendo. Você fique sabendo que eu não vou fazer textão. Aí, essa fragilidade que está sendo incentivada na juventude em geral, ela consegue fazer com que o jovem negro fique mais cooptado a participar do movimento atual. Porque é como se o movimento atual valorizasse a posição de vítima da pessoa. E aí ela se torna uma vitimista perpétua. Entendeu? Não estou negando a existência da vítima. Existem as vítimas. De fato, existem as vítimas. Mas ninguém pode ser vítima o tempo inteiro. Não é possível construir uma autoestima, uma autodeterminação na vida se você se entende como vítima o tempo todo. Não é possível, não tem como. A Bell Hooks tem um livro falando sobre isso. É o Rock My Soul. Ela fala assim, não é possível você adotar a postura de vítima o tempo todo. Você precisa reconhecer que o racismo existe, que está lá fora, que a gente precisa combater. E ainda assim, seguir tua vida com autodeterminação e desenvolvimento da autorresponsabilidade. Isso aí, o resultado de determinação é da minha responsabilidade. O resultado da opressão também é da minha responsabilidade. Outras ações não são da minha responsabilidade, mas entendendo que você tem responsabilidade em determinadas posições. Não é fácil para essa geração entender a ideia da responsabilidade. É muito mais cômodo colocar a culpa na estrutura. Falar que estruturalmente está montado para não dar certo. E não é exatamente isso. É como se essa ideia do racismo estrutural fosse uma avalanche, uma bola de neve, preparada para passar por cima de todos os jovens negros, todos os negros, independente do que a gente faça individualmente. Eu não tenho como concordar com isso. É impossível concordar. É meio que uma com desculpa para a mediocridade, né? Eles acabam usando como uma desculpa para a mediocridade deles. É uma desculpa para a mediocridade. Eles ficam confortáveis com a posição de vítima. Eu acho danosa essa ideia do vitimismo, exatamente porque tira a agência do jovem. Entendeu? Ele fica com uma ideia que o vitimismo é a identidade dele. Sim. Nessa geração ativista, ser vítima é o núcleo da identidade do negro. Então, assim, para eu ser negra na visão desse ativismo atual, eu preciso ser vítima. Eu preciso estar sofrendo. Se você for participar de seminários na internet sobre esses assuntos, que são conduzidos por progressistas e tal, você vai ver mulheres falando assim, olha, é porque ser negro é uma experiência de sofrimento. Oi? Tem inúmeras experiências possíveis na aventura de ser negro. Isso não é uma experiência de sofrimento. Isso é absurdo. Você carrega isso. Olha, eu tenho horror disso nesses eventos. Horror, sabe? Porque é como se colocasse para baixo, na marra. É muito, muito negativo, mas muito negativo. É como se fosse uma catarse coletiva para todo mundo colocar suas doses de sofrimento. Entendeu? Eu participei uma vez de um programa e que as reuniões eram assim, que as pessoas contavam lá seus sofrimentos. Falei, cara, eu não quero contar meus sofrimentos, eu pago terapeuta para isso, entendeu? Aqui eu tô querendo fazer networking profissionais, entendeu? Colaborações e negócios. Não quero contar meus sofrimentos em público, entendeu? Não quero fazer isso. Mas se você for nas reuniões de ativismo, é sobre isso. As pessoas querem falar do sofrimento, entendeu? Parece que tem uma disputa para quem sofre mais. Quem sofreu mais. Entendeu? Quem sofre mais. Aí, assim, eu já cheguei num absurdo de ouvir que eu sofro menos porque eu sou do Sudeste. E a moça era do Nordeste. Entendeu? Porque ela é mulher negra, eu sou mulher negra, mas aí no desempate eu sofro menos. Entendeu? Porque eu sou do Sudeste e ela é do Nordeste. Entendeu? Aí, assim, pela primeira vez na vida, eu fiquei como opressora. Foi diferente da experiência. Paty, percebe-se que ao mesmo tempo que o discurso do movimento negro é de empoderamento, fortalecimento dos negros, né? Mas ao mesmo tempo a esquerda ela tenta colocar, como você falou, os negros numa posição de vulnerabilidade para manter eles dependentes desse movimento, dependentes dessa proteção, né? É isso mesmo.
Não, é dependente, é como se fosse uma infantilização do negro. É como se o negro não fosse capaz de perceber o que é melhor para ele, sozinho. É como se ele precisasse ter um padrinho o tempo todo, como se a gente não fosse capaz de avaliar as nossas decisões por nós mesmos. Por exemplo, quando eu falo que eu não sou feminista, é porque eu não entendi o feminismo. Então, assim, alguém tem que me explicar. Isso era assim, chovia no começo, sabe, lá do Instagram. Mas chovia, assim, meninas jovenzinhas, 19 anos, deu falando que eu tinha que estudar. Aí eu ficava olhando assim, eu pensando, cara, onde essas meninas estudam? Entendeu? Com 19 anos, que elas estão me mandando estudar, sabe? Assim, que elas estão lendo, que elas se alimentam. Aprenderam no vídeo da Kéfera, né? Como... Entendeu? É. Gente, o que aconteceu? O que essas meninas acham que eu tenho que estudar? E elas estão com conhecimento suficiente, entendeu? Com 19 anos, 20 anos. Fala, minha filha, tu coloca a sandália da humildade, cara. Tu se liga, tu não sabe porra nenhuma. Ainda que você tenha lido, você não sabe porra nenhuma, mesmo tendo lido. O que eu acho que a maioria delas não leram nada, elas só repetem frases de efeito. Entendeu? Mas ainda que elas tivessem lido, elas não sabem, não tem como uma pessoa de 20 e poucos anos ter um conhecimento sobre um assunto, ela não está solidificada ainda. Tá? Jovem não tem, ela tá faltando maturação. A maturação vem de formas, diferentes formas. Experiência. Segundo, 2, porrada. Entendeu? Quando você vai levar tanta porrada que você vai aprender. Essa pessoa de 20 e poucos anos, ela não tomou porrada ainda, ela não tem ideia. Ela precisa tomar porrada. Eu sinto que eu tô mais madura intelectualmente agora que eu tô sentindo isso. Agora que eu estou assim, me sentindo gente dentro do mundo acadêmico, entendeu? Eu falo assim, caraca, tô me sentindo assim adulta, entendeu? Agora, tipo, 8 anos depois do terminar o doutorado, entendeu? Sim, quando eu tiver 20, você não tem condição de saber, você não tem, se essa é uma coisa verdade, você não tem como você saber. Você tá muito novo, você não apanhou ainda, você não foi testado, você não foi criticado por gente que sabe muito, entendeu? Você não viveu muito, então você não tem como saber. É uma questão que você precisa assumir. Assim como eu coloco a minha posição, que eu não tenho como me definir como intelectual. Eu não me considero intelectual, eu me considero uma pessoa que tá na fila para ser. Entendeu, senhora? Eu tô na fila para ser, tô aqui, peguei minha senha na fila para que eu quero ser intelectual, mas eu estou entendendo que isso vai demorar uns 10 anos para acontecer. Eu conseguir manter o ritmo que eu tô mantendo hoje. Daqui a uns 10 anos eu posso ser. Entendeu? Eu tô ciente disso. Eu sei que intelectual é tipo a Sueli Carneiro, o Thomas Sowell, o John McWhorter. Eu sei que precisa de uma substância, entendeu? O intelectual ele precisa desenvolver um pensamento que sustente sozinho. Eu sou uma acadêmica, e eu sou acadêmica muito dedicada, mas eu sou uma acadêmica. Então, eu não estou ainda nessa fase. O jovem, ao mesmo tempo que ele tem essa fragilidade que a gente falou antes, ele também tem um ego muito inflado, que ele acha que ele sabe tudo sobre todos os assuntos, porque ele entendeu, ele conseguiu dominar frases de efeito. Por exemplo, o jovem do ativismo antirracista, ele acha que ele faz mais coisas pelos negros hoje do que os ativistas da década de 70. Eu já ouvi isso. A pessoa só pode estar delirando, a pessoa pode estar perdida no ego inflado. Ela entrou numa sala e o ego está impressionando ela, entendeu? Porque essa pessoa não está raciocinando mais. A pessoa está achando que ela está fazendo mais porque ela tuita todo dia lá coisas bem choronas, mais do que as pessoas que estavam na década de 70 militando com problemas reais sobre negro. A pessoa realmente acha isso. Ela acha isso, já ouvi falar. Eu já ouvi pessoas falando isso, jovens falando isso, que na década, os ativistas da década de 70, eles não têm tanto valor quanto de hoje. Cara, isso é um surto.
entendeu? Isso é um surto coletivo, de grande Uma certa delírio. prepotência, né? Não, é prepotência, é um surto mesmo, cara, isso não existe. Primeiro, é prepotência porque a pessoa se acha muito, e é surto porque a pessoa nem se deu o trabalho de ver a história. Como é que a pessoa pode considerar que a gente tá pior hoje do que na década de 70? Você tá maluco, meu filho? Você tá doido? Porque a pessoa lacra mais na internet, ela acha que ela luta mais. Você não faz nada por ninguém, você só enche o saco. Entendeu? Você só enche o saco. Entendeu? Então, o jovem ele fica transitando nesses dois polos, entre a fragilidade e o ego inflado. Entendeu? E por conta desses pontos, eu acho que eles ficam mais suscetíveis a aderirem a movimentos identitários, porque lá eles vão ser acolhidos independente de crítica. A questão do sofrimento, da ofensa, é super acolhido, é super acomodado. Entendeu? Uma coisa que eu lia muito no começo, assim, essa ideia, esse texto não me acolheu. Assim, a crítica que eles faziam no meu post era, não me sinto acolhida com esse texto. Eu ficava lendo, eu relendo, eu ficava assim, tipo, o que eu tenho que acolher? Você acha que eu sofro bem? Entendeu? Pra acolher, entendeu? Eu não sofro bem pra acolher jovem, sabe? Eu juro, gente, olha, eu ficava lendo, falando assim, cara, o que eu tenho a ver com isso? Se você não tá se sentindo acolhida, esse tipo de problema teu, eu tô aqui pra te acolher. É como se a pessoa, né, o povo entrou num surto coletivo de personalidade escriônica, né? Como se o mundo todo como se o Devesse mundo algo a todo, ele, né? Tivesse que acolher. como se o mundo fosse credor deles o tempo todo mundo tá devendo a eles, entendeu? Todo mundo deve acolhimento a ele, todo mundo tem que gostar dele, todo mundo é obrigado a novidade. Cara, aí a novidade fala, não é, meu amor, ninguém é obrigado a gostar de você. Se você quer ser respeitado, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Você não vai ser respeitado neste mundo porque você decidiu que é. Não, você vai ser respeitado se você fizer alguma coisa. Por isso que você tem a frase da Magatti no começo. Você quer ser respeitado neste mundo aqui, você seja próspero. Faça alguma coisa. O que você está fazendo? Além de estar reclamando. O que você está fazendo? Nem é para o mundo. É para você ou para pessoas que estão no seu entorno. Assim, né? Assim, não é mudar, não é combater o FMI, entendeu? Que é o jovem surtado, né? Que não arruma campo, mas vai combater o FMI. Não, assim, o que você está fazendo dentro da tua comunidade, entendeu? Ou para tua família. O que você tá? Você não tá fazendo nada. Você é inútil, entendeu? E quer que o mundo inteiro te acolha. Eu não tenho obrigação nenhuma de acolher. E aí, o que é um grande defeito que eu vejo nesse ativismo é que essa ideia do acolhimento, cara, ela foi estendida para adultos. Eu já vi homem barbudo falando a mesma coisa pra mim e em post eu falei, gente, não é possível. Falei, cara, eu vou acolher homem barbudo? Cara, tu tá achando que tu tá maluco? Entendeu? Eu não acolho nem jovem, que é bonito, imagina homem velho, entendeu? Jovem, né? Jovem bonitinho, fofinho, entendeu? Não acolho, vou acolher homem barbudo, entendeu? Tem uns negócios enormes, barbudo. Ai, pô, me acolheu pra caramba, hein, esse post aí. Entendeu? Você tá achando que eu sou o quê? Sua avó, sabe? Parece que tem obrigação de te acolher a tua avó, tua mãe. Falando nessa questão de acolhimento, vulnerabilidade, qual que é a tua opinião sobre as cotas raciais? Olha só, eu sou a favor do instrumento cotas raciais. Eu tô chamando a atenção para a questão do instrumento, porque todo mundo me pergunta sobre o que eu vejo da Lei Federal de Cotas. Eu sou da época que estava implantando cotas raciais na UERJ. E eu militava muito no movimento a favor das cotas raciais na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi uma das primeiras a ter cotas no Brasil. E eu considero a política de cotas da UERJ a mais bem-sucedida no Brasil. Se eu olhar os resultados, deu excelentes resultados. A Lei Federal de Cotas eu considero problemática. E precisa ter uma revisão bem honesta. Eu considero problemática em vários pontos. Um ponto é que a questão do pardo
ela não é igual em todas as regiões do Brasil. E foi replicado o pensamento de Rio e São Paulo na Lei Federal de Cotas. Mas o Brasil não é Rio e São Paulo. O Brasil não é Rio e São Paulo. Uma hora ou outra vai ter que se discutir a questão do pardo. Eu sei que o movimento negro foge muito da discussão do pardo, da questão do pardo, mas uma hora vai ter que fazer. E um outro ponto é que eu não acredito que uma legislação única funcione para todos os territórios no Brasil. Não acho. Eu acho que as universidades elas poderiam ter autonomia de discutir quais são as ações afirmativas necessárias para o seu contexto. Quais são os grupos que poderiam ser incluídos naquele contexto. Não entender que todos os negros deveriam ser incluídos em todos os contextos. Por exemplo, tinha uma universidade no Mato Grosso, se não me engano, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, agora eu não me lembro, que tinha uma ação afirmativa voltada para mulheres casadas com militares. Eles fizeram um estudo, eles estavam localizados numa região de fronteira, eles fizeram um estudo e concluíram que aquele grupo social deveria ter uma ação afirmativa. Então, ou seja, eles estão atuando naquele grupo social ali, que é importante para aquela comunidade. Com o advento da Lei Federal de Cotas, esse programa morreu. Porque ele teve que se adequar à Lei Federal de Cotas. Mas, assim, nem todo território tem esse problema. Tem outros tipos de problemas que poderiam ser atendidos com o instrumento da ação afirmativa. O que é problemático atualmente, ao meu ver, é que quem está na frente do movimento da intelectualidade não quer discutir mais esse assunto, quer botar como a cota fosse para sempre. E eu me lembro perfeitamente, na época lá da UERJ, na época que produzia discussão a favor e contra, né? Não hoje que abafa produção acadêmica contra, que a ideia da cota não é para sempre, não é para ficar para sempre, era para ficar por um determinado período de tempo. Hoje, você for pegar os discursos, até o discurso de ministros, né, de Estado, como o Silvio Almeida e a Aniele Franco, é como se eles quisessem que as cotas ficassem para sempre. Ela mesma, a Aniele, falou nos primeiros dias de governo que o ministério que ela chefia vai conduzir uma avaliação da Lei Federal de Cotas, mas ela já era a favor da sua ampliação. Aí até eu comentei lá, falei, antes do estudo sair, antes do diagnóstico, você já está sendo favorável à ampliação? Como é que você vai ampliar uma coisa que você ainda nem avaliou? Então, tem esse problema, mas eu sou favorável ao instrumento, desde que ele tenha uma validade por um tempo, que era a função. Se for pegar os textos da década de 2000, nenhum está falando que é para sempre. Nenhum, nem no ministro Joaquim Barbosa, ninguém falava que era para sempre. Ninguém. E essa coisa de ser para sempre, como se fosse uma dívida que tem que ser reparada para sempre, é tipo novidade. Entendeu? Ninguém está falando que é para sempre. E, por exemplo, né, voltando mais para essa questão que estava falando sobre a cultura, né, do vitimismo, do cancelamento, e como que você acaba se posicionando, Paty, como que você vê, assim, às vezes na própria universidade, como você dá aula, né, alguém já chegou a ver seu conteúdo no Instagram e reclamar sobre isso? Então, eu não dou aula na universidade, eu sou técnico na UFRJ. O meu cargo é pedagoga, eu trabalho na área de extensão, então não dou aula. Eu dou aula quando eu faço curso de extensão, né? Quando eu promovo curso de extensão, mas eu não sou professora de carreira, eu sou da carreira de técnico de nível superior. E todo mundo lá segue, assim, a maior parte me segue no Instagram. Ninguém nunca falou nada comigo, mas eu sei que as pessoas não gostam, não concordam, mas ninguém da minha unidade. Eu sou lotada no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Então, ou seja, eu estou bem no meio, entendeu? Assim, bem no meio assim, do vucu-vucu. Ninguém nunca falou uma vírgula. A minha teoria para isso
é que eu tô há muito tempo na UFRJ. Eu vou fazer 15 anos no UFRJ. Então, assim, eu tenho uma história lá. Isso aí não dá pra você jogar a história porque a pessoa tá falando coisas que ela não concorda na internet. Esse é um ponto. Segundo ponto é que eu escrevo coisas na internet com fundamentação teórica. E isso, bem ou mal, as pessoas respeitam no ambiente que eu tô. Se não tô falando coisas, assim, fontes da minha cabeça, vozes da minha cabeça, não. Eu tô mostrando uma visão com base em literatura que eles mesmos leem. Então, assim, eu tenho respeito de alguns professores lá que me seguem e gostam. Entendeu? Pessoas já acompanham e falam. Eu sei que muita gente acompanha, não comenta, mas gosta, porque tá bem cansado dessa vibe do cancelamento. Prejudica eles também, mas ninguém quer se colocar a cara, né, no sol para falar. Então, assim, eles gostam. E outra coisa, assim, porque eu sou mulher negra, e como é que você vai atacar o grupo que eles elegeram, que é o grupo mais prejudicado, mais sofrido do Ocidente? Então, eles ficam numa sinuca de bico. E o outro ponto final é que o que faria comigo? Na hipótese que eu fosse atacada, assim, o que vai fazer comigo? Porque eu sou servidora de carreira. Gostando eles ou não, eu tenho direitos previstos em legislação. Eu não sou... como é que fala? Quando a pessoa é tipo assessora, qual o nome? Qual o nome? Comissionada. Eu não sou comissionada, eu sou servidora de carreira. Eu fiz concurso, eu sou servidora estável. Sou servidora de carreira. O que você vai fazer comigo? O máximo que eles podem fazer comigo é me mandar para outra unidade. Falar assim, olha, não queremos essa servidora nesta unidade. E aí vai devolver para a reitoria vai me colocar em outra unidade. Que vai acontecer isso. Só que ali, assim, não é inteligente da unidade, né, fazer. Não seria, a gente pensa. Se não é inteligente da unidade, fala assim, olha, eu não quero ela aqui porque ela é muito conservadora. E aí vou perder uma boa funcionária porque ela é muito conservadora. Não faz sentido, que nada vai acontecer comigo. Eu só vou para outro lugar e vou produzir conteúdo de outro lugar e vou continuar trabalhando de outro lugar. Então, assim, eu acredito que as pessoas não gostam do que eu escrevo, porque lá todo mundo é de esquerda. Onde eu trabalho, todo mundo assim, PSOL, entendeu? PSOL, PCB, PCdoB, PT já é, tipo, PT lá é bem direito, entendeu? Quase, assim, entendeu? Direito. E as pessoas não gostam, mas não tem muito o que fazer, entendeu? Não tem assim, o que fazer, né? De perseguir, vai me perseguir como? Você vai me perseguir, eu vou te processar. Então as pessoas estão cientes que eu vou processar todo mundo. Uma outra coisa também, eu tenho boas relações com todo mundo, sempre tive. Sempre fui muito agradável com todo mundo, não falo nada sobre política no meu trabalho, não fico entrando em discussão, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer no meu trabalho, sou paga e vou embora. É só isso que eu faço. Tenho boas relações com todo mundo. Todo mundo. Tem um professor lá que eu gosto muito, que é o Michel German. E ele é um grande crítico do bolsonarismo, assim, enorme. E a gente se dá super bem. A gente se trata de maneira... Cara, e ele sabe das minhas posições. Ele me acompanha nas redes sociais. E a gente se dá super bem. Super bem. Entendeu? E eu acho que a gente se dá bem porque ele vê que eu tenho... que eu faço leitura, sabe? Eu acho, né? Que é por isso. Assim, que... Você fundamenta as suas posições, né? Isso, tá? Eu tô fundamentada, assim, eu tenho informação. Quando eu falei para ele que eu fui convidada a escrever o livro, ele falou, olha, se você precisar de alguma coisa, fala comigo, eu te ajudo. Porque ele estava terminando de escrever o livro dele. Ele falou, se falar alguma coisa, fala comigo, eu te ajudo. Então, assim... o pessoal que estuda, eles conseguem pelo menos entender o que eu tô posicionando. Eles sabem que eu também estudo. Agora, as galera que não estuda, que aí já não é muito da universidade, né? O pessoal mais da ativismo, eles passam por cima, entendeu? Mas aí também, pessoal, eu acredito que se eu fosse professora, aí realmente eu ia ser bem perseguida, sabe? Aí eu não ia ser poupada. Por quê?
Porque professor, ele tem uma posição de prestígio dentro da comunidade acadêmica e tem uma posição de... ele é ligado a um departamento específico, ele faz concurso para aquele departamento, ele é funcionário daquele departamento. Eu sou funcionária da universidade, então eu posso ir para qualquer canto. Ele não, o professor, ele não vai para qualquer canto. Então ele faz o concurso, ele vai morrer naquele departamento com aquelas pessoas por 40 anos, entendeu? Gostando ou não, ele não tem saído. Aí, se eu fosse professor, eu acho que realmente aí seria diferente. Iria acontecer o que acontece com o Denis, lá na Federal de Uberlândia, Denis Xavier. Entendeu? Porque assim, ele não tem saída. Ele tem que lidar com aquelas pessoas e as pessoas vão bater nele e tal, de alguma forma. Comigo, se as pessoas fizessem o que ele faz comigo, eu posso reclamar, sei lá, assédio e ir para outro canto. E aí, se a unidade vai perder. Enfim, tem toda uma dinâmica institucional própria que eu acho que acaba involuntariamente me protegendo desse tipo de coisa, né? E também, óbvio, né, tem o meu posicionamento pessoal, que sim, eu não sou muito de criar treta em de trabalho, especialmente sobre assuntos de política, não mesmo. Eu só vou lá, faço meu trabalho e eu sou paga e vou cuidar da minha vida, entendeu? Basicamente isso. Paty, passando um pouco para esse teu lado conservador, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de como o movimento pró-aborto ele é racista. Eu vi algo assim no seu perfil por cima, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Ah, sim, eu fui xingada recentemente por isso, eu fui xingada no Twitter. No dia 8 de março, eu fui xingada porque eu falei que aborto é racismo, né? Que foi o tema da minha palestra lá na Assembleia de Santa Catarina. É muito engraçado, as pessoas me xingando no Twitter. Eu achei que parecia que eu sou uma pessoa importante, sabe? Falei, caramba, eu tô valendo xingamento no Twitter, que maneiro. Bom, olha só, eu peguei essa frase do aborto é racismo de um discurso da Dolores Grier. Ela foi uma ativista pró-racista, pró-vida americana, ela era católica e tinha mestrado em serviço social. Ela foi uma grande ativista pró-vida e no discurso ela abre com essa frase, aborto é racismo. Por que ela abre com essa frase? Porque tem todo um histórico da política de controle de natalidade dedicado a atingir comunidades negras. E desde que o aborto foi legalizado lá nos Estados Unidos, são os bebês negros que são mais abortados. Desde 73, que é o ano que aconteceu a legalização, 20 milhões de bebês negros foram abortados. 20 milhões de bebês negros. Quando a Margaret Sanger desenvolveu a política de controle de natalidade, lá no início do século XX, e abriu a Planned Parenthood, ela estava focando em comunidades de minorias étnicas. E a intenção dela com o controle de natalidade não é necessariamente a saúde da mulher, a saúde sexual da mulher, a autonomia do corpo da mulher, como se fala hoje. Não, a intenção dela era diminuir os nascimentos de pessoas consideradas incapazes. Ela tinha uma filiação eugenista. Diminuir o nascimento de pessoas incapazes. Aí todas as pessoas incapazes eram pessoas negras, pessoas pobres, pessoas latinas. Todos os grupos não brancos e pobres eram considerados grupos incapazes. Associado à política do aborto, também tem a política de esterilização compulsória, que atingiu os mesmos grupos e também foi apoiada pela Margaret Sanger. Então, quando eu estou falando assim, do aborto é racismo, eu me apoio na fala, né, da Dolores Grier, no fato que são os bebês negros que mais morrem, né, e também no fato que o movimento pró-aborto, ele utiliza as mulheres negras para justificar a necessidade de legalização do aborto. E ele fala assim, olha, a legalização do aborto é necessária porque as mulheres negras são as que mais morrem nos abortos clandestinos. Só que aí a gente for olhar no mar assim, olha,
são os bebês negros, que são os que mais morrem nos abortos. Então, se você está considerando que ser contra o aborto é racista porque mulheres negras morrem no aborto clandestino, eu também posso considerar que aborto é racista porque bebês negros morrem. Eles não consideram o efeito da diminuição da população negra através de clínicas de aborto. Lá na Califórnia, já está registrando um decréscimo da população negra, como fosse uma substituição da população negra por população latino-americana, né? E isso, os críticos, eles apontam que é exatamente por conta da política de abortos conduzida pela Planned Parenthood. Então, sim, eu vou considerar que o aborto é racismo, da mesma forma que o movimento pró-aborto considera que é racismo deixar que as mulheres negras morram no aborto clandestino, é tão racista considerar que elas devam ter o direito de abortar, porque elas são pobres e negras. Está considerando que assim, os bebês negros também têm. E, por exemplo, né, falando ainda um pouco sobre essa parte dos Estados Unidos, como também, né, o que você tinha postado até no seu perfil lá que eu tinha visto, sobre um comentário, né, do Malcolm X, que pra mim até então Malcolm X era de esquerda. Eu não tinha conhecimento direito sobre o Malcolm X, né, e aquilo dali até me quebrou, porque eu pensava, nossa, ele falando sobre white liberals, né, e, né, só pra deixar explícito aqui no episódio também, né, os liberals dos Estados Unidos são o pessoal ligado ao movimento democrata ou de esquerda, né. E tu acha que, tipo, eles influenciam justamente nessa parte também? De estar levando tanto nessa, talvez até nessa parte sobre a questão do aborto, sobre também do cancelamento e a cultura do vitimismo? Isso. Quem os white liberals? Com certeza. Com certeza, porque tipo, o branco de esquerda, ele acha que ele sabe melhor o que é melhor pra mim do que eu. Isso aí é um clássico, mas não só sobre o negro, sobre todas as minorias. Entendeu? Quando eu debocho, por exemplo, do pronome neutro, você sabe que quem fica zangado é o branco de esquerda. Que assim, tem pessoas trans me seguindo. Ninguém fica dando piti, nenhuma trans que me segue dá piti. Nenhuma. Pelo contrário, elas morrem de rir. Entendeu? Quem dá piti é o branco de esquerda, porque ele se sente ofendido com um deboche, com um grupo que ele nem faz parte. Entendeu? E não tô nem debochando do grupo, eu tô debochando da linguagem. Entendeu? Então, o branco de esquerda, cara, ele é um pé no saco de todas as minorias. Se você for parar pra pensar, cara, ele atrapalha todo mundo, mas todo mundo, que ele infantiliza todas as minorias. Ele atrapalha o empoderamento das minorias, porque ele diz que ele tem que ser o salvador da minoria, entendeu? Tem que proteger as minorias, como se as minorias não fossem capazes de se protegerem sozinhas, precisasse deles, entendeu? E assim, o Malcolm X já é iluminado, entendeu? Profeta, sabe? Passa frio porque estava coberto de razão. Entendeu? É o grande inimigo das minorias, é o branco de esquerda. Eu tenho clareza total disso. Para mim, na minha visão, a pior coisa que aconteceu pro ativismo antirracista foi ter se misturado com a esquerda universitária. Para mim, a pior coisa que aconteceu aqui no Brasil foi o movimento negro se misturar com a esquerda universitária. Foi um grande erro. Um grande erro. A gente não tem nada a ver com a esquerda universitária. Os problemas da esquerda universitária são problemas da esquerda universitária. Não dizem respeito a preto. Não, nunca disseram. Mas o que é a questão? É que, por sua vez, a direita, ela não fala um ai sobre a questão racial. Um ai. E quando ela ousa falar um ai, é sempre um aspecto extremamente negativo, como se fosse uma reação a tudo. Então, aí no debate público, fica parecendo que a esquerda é o bastião do antirracismo e a direita é a maior racista do mundo. Mas, assim, a realidade é que nem a direita e nem a esquerda são antirracistas nenhuma. Isso aí você pode perguntar até para os negros de esquerda. Eles vão falar a mesma coisa que eu. Tem vários amigos de esquerda negros, eles falam assim, não, realmente a esquerda não é antirracista. Ela nunca foi e ela não é antirracista.
Só que eles acham que é na esquerda que é possível desenvolver um antirracismo. Entendeu? Como se eles fossem batalhar para dentro da esquerda desenvolver política antirracista, já que não é possível desenvolver na direita, já que a direita não trata aqui no Brasil desse assunto. Mas eles não acham que a esquerda é antirracista. Não, eles não acham. Isso aí é um delírio do branco de esquerda. O branco de esquerda, ele acha que ele é o mega antirracista. Pátria, né? Entendeu? Antifascista. Não é. Ele não é. Isso aí é claro. A Sueli Carneiro, lá na década de 80, eu acho, final, ela subiu no palco do PT, no comício do PT, pegou o microfone e falou isso. Ela falou que a esquerda não é antirracista. Entendeu? Ela falou isso. Falou assim, não é antirracista. Tanto que tem uma frase super conhecida dela, né? Que é: entre direita e esquerda eu sou preta. Ela fala: entre direita e esquerda eu sou preta. A esquerda não é antirracista. A esquerda passou, na verdade, a trabalhar essa questão racial de uma maneira bem porca muito recentemente. Na época que eu militava pelas cotas raciais na UERJ, a intelectualidade beautiful people, né, essa galera cheirosa, era contra cotas. Tudo contra cotas. Caetano Veloso, Lilia Schwartz, tudo contra cotas. Tudo contra cotas. Todo mundo contra cotas. Quem era a favor de cotas lá em 2001, 2002, eram os estudantes negros e os professores de pré-vestibular comunitário. Eles eram a favor de cotas. Eu posso falar com certeza isso, porque eu estava vendo. Eu estava aqui no Rio e eu estava vendo. Branco, que tinha projeção no debate, é o William Douglas, que hoje é desembargador, na época ele era juiz. William Douglas branco, cristão branco, ele era super a favor de cotas raciais da UERJ. Mas essa intelectualidade cheirosa, que é a rota virtude hoje, era tudo contra. Eu lembro, eu falo, cara, você é uma gracinha que você é. Pena que eu te conheço. Pena que eu sei sua história. Porque eu tava lá e eu vi, você era contra. Falava os maiores impropérios a respeito. Eu vi que eu tava lá, eu vi. Quando começou a discutir cota na UFRJ, já era funcionário, né, lá na UFRJ. E eu lembro, assim, do Beautiful People sendo contra. Entendeu? Eu lembro as pessoas falando. E hoje as pessoas super orgulhosas do aumento do número de negros da UFRJ. Falei, cara, que coisa bonita. Pena que eu te conheço. Se eu não te conhecesse, eu ia cair no teu golpe. Entendeu? Mas eu te conheço porque eu tava lá e eu vi. Entendeu? Eu vi que falava. Eu sei que você achava. Eu sei várias pessoas associadas ao marxismo, até hoje elas não são a favor de cotas raciais. Não são. Não são a favor. Elas parecem que são, que elas querem sobreviver no debate público. Mas não são. Entendeu? Então, na verdade, a esquerda, ela prejudica muito a minoria. O branco de esquerda é um desfavor no serviço. É um enorme desserviço às causas que eles dizem que estão lutando. Cara, atrapalha horrores. Horrores. E, por exemplo, né, você falou, né, até dessas pessoas que elas não defendiam na época, mas hoje em dia defendem, né, justamente para não passar por mal, né. Mas teve muitas pessoas também que conviveram com essa, né, passaram também por esse período e viram isso, mas mesmo assim é como se parece que colocasse, né, uma bandana nos olhos e segue o rumo, né? Ignoram que, por exemplo, né, como você disse, né, o Caetano Veloso sendo contra essa parte de cotas, né? Eu não sei, né? Eu tinha 3 anos de idade na época, então... Não, mas o pessoa ignora porque ela quer, porque é só botar na internet signatários contra cotas, 2001, 2003, eu acho. 2003, acho. E acho que o primeiro nome é Caetano Veloso. Uhum. Tá no signatário. Você vai olhar e vai ficar muito surpreso quem assinou esse manifesto. Entendeu? A UFRJ que eu trabalho, a unidade que eu trabalho, era um grande polo contra cotas no Brasil. Grande, da intelectualidade mesmo. Entendeu? Contra cotas no Brasil. Hoje em dia, se as pessoas se comportam como se elas fossem sempre a favor, entendeu? Nós sempre achamos sempre importante. Não foi.
não foi. Onde eu trabalho hoje não era a favor de cotas, era contra, muito contra. Tinha laboratórios de pesquisa com intelectuais que hoje em dia eu considero que faz muita falta no debate público. Eu queria muito que eles voltassem à cena, porque assim, são pessoas de muita qualidade. Entendeu? Tem um nível muito, muito alto de intelectualidade, eles fazem falta. Nesse momento que as pessoas estão sendo canceladas e não podem falar o que acham. Entendeu? Mas eles não querem voltar, pelo que eu soube, porque eles foram muito atacados, muito cancelados nessa onda de 2010 para cá. Entendeu? Então, se eles não querem mais falar desse assunto, olha que louco, né? Assim, o cenário está tão doido que grandes intelectuais, eméritos, pessoas que pesquisam desde a década de 60, entendeu? Eles não querem mais falar no assunto publicamente. Cara, olha que cenário louco é esse. Na minha visão, é só o conhecimento que perde com isso, sabe? Que nessa época do a favor e contra cotas, tinha produções muito boas dos dois grupos. Eu tenho na minha casa os livros da Ivone Magui, do Peter Fry, que eram grandes ícones contra cotas da intelectualidade, né? E eu tenho, assim, eles são excelentes pesquisadores. Ninguém com 2 neurônios pode falar que eles não são. Você pode não concordar com eles, mas você desconsiderar o trabalho deles, não tem como, entendeu? Se desconsiderar o trabalho deles. E a experiência que eles têm com antropologia, isso é enorme, sabe? Mas eles saíram do debate público por conta do ataque, entendeu? E o jovem, especialmente o jovem, né? Eles acham que, sim, que a esquerda sempre foi a favor de cota. Eu acho fofo. Entendeu? Tipo assim, mas foi quando eu critico, mas foi a esquerda que fez as cotas. Você acha mesmo que foi isso? Tu acha? Vem cá, senta aqui que eu vou te contar uma história. Senta aqui que eu vou te contar uma história que a tia Paty vai te contar. Aí, eu mesmo falei, é mesmo. É mesmo. Quando estava defendendo cotas lá na UERJ, quem estava defendendo publicamente eram professores de pré-vestibular comunitários e ativistas, jovenzinhos, tipo a gente, né, que sabia porra nenhuma da vida, mas achava que sabia. O ministro Joaquim Barbosa, e se localizava algumas pessoas com destaque no debate público. Frei Davi, entendeu? Agora o resto que tinha destaque era tudo contra cotas. Olha, parando pra pensar hoje, foi uma luta muito injusta, bicho. Foi uma luta muito desleal, que tava a gente a favor contra todo o establishment daquela época, entendeu? Tipo assim, toda a intelectualidade institucional da época contra, entendeu? Sim, todo mundo contra. A intelectualidade contra, a mídia contra. O Globo já fez de editorial contra na época. E aí, quando teve aniversário da Cotas recentemente, ele fez um editorial mudando a posição, entendeu? Mas ele, na época, ele fez editorial contra. Então, assim, todo mundo era contra. Agora todo mundo é a favor. Teve uma geração boa que saiu da UERJ. A primeira geração de cotistas da UERJ é uma geração excelente, sabe? São uma geração com grandes nomes hoje, sabe? Não sei se vocês conhecem o Irapuã Santana, que é do Livres. Ele é da turma da primeira geração de cotas. São pessoas com altíssimo nível, que hoje fizeram doutorado, estão com altos cargos e tal. Então, assim, é uma geração muito boa. Aí você quer ficar no hype, entendeu? Então o Beautiful People rapidamente mudou de opinião. Ele falou assim, nossa, que coisa linda esses intelectuais negros novos que estão nascendo através das cotas, vamos ser a favor. Entendeu? Mas é muito fácil você ser a favor quando deu certo. E quando tava chato, eu não queria. E, por exemplo, né, tu tinha mencionado sobre, né, justamente essa parte que a esquerda acabou pegando mais pra, né, falando que sempre defendeu essa parte de cotas e por aí vai. A gente até chegou a fazer um episódio sobre aquele filme que foi baseado em fatos reais, que é o Condado de Jones, né, que fala sobre a guerra da secessão lá dos Estados Unidos, mostrando lá um cara que ele se separou ali dos confederados porque ele não concordava com essa guerra e ele acabou se juntando com pessoas ali, com fugitivos escravos, e começou a fazer uma guerra de milícia, né? E ele conseguiu fazer o Condado de Jones, e um momento muito emblemático que eu vejo dessa parte é justamente mostrando os democratas como racistas
e os republicanos como pessoas ali, né, que são pró a liberdade individual, né, a liberdade ali do negro, né. E Mas é mesmo, na história americana, assim, os republicanos, eles foram muito mais úteis e necessários para a libertação negra do que os democratas. Inclusive, vários ícones da história americana, ícones negros, eles são sequestrados pelo feminismo e pelo progressismo como ícones dele, mas eles não eram. Por exemplo, a Sojourner Truth, ela nunca foi feminista, ela era cristã conservadora e republicana. Entendeu? Isso ela é demais. Assim, ela é top de linha. Mas ela nunca foi nada disso que estão falando hoje dela. Ela não era feminista, ela não era democrata, ela não era de esquerda, ela era conservadora e cristã. Entendeu? Conservadora e cristã. Então, os nomes desses grandes ícones eram o Martin Luther King. Era republicano, era conservador. Entendeu? Não dá para sequestrar o Martin Luther King, porque ele é mais recente, né, do que a Truth. A Truth dá para sequestrar, entendeu? Mas o pessoal não considera que há grandes ícones em prol de bandeiras que eles defendem em campos políticos diferentes. Eles acham que essa esquerda, né, atual, por exemplo, acha que para você ser a favor do combate ao racismo, você tem que ser necessariamente de esquerda. Cara, isso é um grande absurdo. Para você combater a violência doméstica contra a mulher, você tem que ser feminista. Cara, olha, isso é um surto. Isso é um enorme surto. E, na verdade, chega a ser até ofensivo com pessoas que tiveram antes da gente e que não eram nada dessas coisas. E tiveram uma atuação muito importante no combate a esses dois males. Se não dá para falar que a Sojourner Truth não teve uma contribuição à libertação negra, porque ela não era progressista. Isso é uma loucura. Da mesma forma que também não dá para falar que a Harriet Tubman, que ela também teve um papel importante na história americana, porque ela não era progressista, ela era uma conservadora. E os republicanos morrem de orgulho da Harriet Tubman, entendeu? Ela foi uma abolicionista negra e que ela ajudou outros escravos a fugirem, a escaparem. E ela usava uma arma, entendeu? Para proteger os escravos na travessia do sul para o norte. E também para estimular aos escravos não desistirem da travessia, ou seja, coach raiz, entendeu? Então, assim, se você desistir, eu vou te matar. Entendeu? Então, assim, para não desgarrar do grupo. Coach raiz. Era bem, né, bem coach raiz. Você tem que conseguir, porque senão eu vou te matar. Eles morrem de orgulho, porque ela é armamentista, cristã, abolicionista. Assim, cara, ela é republicana. Você olha assim, cara, ela é republicana. Tem até um filme sobre ela, né, em 2019. Assim, poucos ícones são tão respeitados quanto ela, sabe? Tipo, caraca, ela é mega republicana, entendeu? De todos os valores republicanos de uma pessoa só. Armas, Deus e conservadorismo, entendeu? Numa mão só. Então, você consegue ver que é possível você fazer esse tipo de ativismo sem estar associado com o progressismo. A história mostra isso. O que o progressismo faz é negar a história, entendeu? Porque eles querem criar uma narrativa. Eles querem adequar o discurso deles, né? Adequar o discurso deles, entendeu? Como Ideias Radicais trouxe essa semana numa postagem, as mulheres não precisam do feminismo, assim como os negros, eu acho, que não precisam do movimento negro. Mas a esquerda ela tem essa necessidade de colocar os indivíduos em grupos para ajudar na narrativa, né? Como você mesmo trouxe. Não, na verdade, é colocar o indivíduo num grupo compulsoriamente. Exatamente. Eu tenho que ser feminista. Isso aí foi o que me motivou a cair dentro do estudo do feminismo. Porque eu achava um absurdo que as feministas falassem para mim tão confortavelmente que eu tinha que ser feminista na marra. Eu disse, cara, quem elas acham que elas são para falar o que eu tenho que ser na marra? Que é isso? Eu falei, não, eu vou ler. Aí foi que eu falei, eu vou ler tudo o que elas dizem que leram. Vou ler uma por uma e vou procurar quem disse que eu tenho que ser feminista na marra. Aí eu comecei pelo feminismo negro, que faz interseção com uma área que eu já conheci. Aí eu peguei a Bell Hooks,
sim, um dos primeiros capítulos de Feminismo não é para todo mundo, ela fala assim, feminista é por escolha e ação, você tem que escolher ser feminista. Ninguém é feminista porque nasceu mulher. Eu falei, tipo assim, as feministas estão falando que eu sou feminista, querendo ou não, e aí a Bell Hooks está falando que eu tenho que escolher. Então, ou seja, nem ler a literatura essas mulheres leem. Aí eu peguei a Patrícia Hill Collins, falando que, assim, que a mulher ela tem que se autodefinir. Não é a pessoa que tem que definir a mulher, é a mulher negra, no caso, né? Autodefinir. Então, assim, a feminista não tem direito a me definir. Eu tô definindo que eu não sou. Então, assim, como que ela quer me enfiar num grupo? Forçadamente falei, ela não leu também a Patrícia Hill Collins. Aí eu fui descobrindo que elas não leram ninguém. Entendeu? Elas estavam pegando trechos de, assim, na internet de frases que mexeram com os sentimentos delas, entendeu? E fizeram um pupurri. Aí faz um discurso, decoraram as frases, faz aquela cara de nojo, entendeu? Voz constipada para parecer intelectualidade e manda. Entendeu? Se você não tiver leitura, tu cai no golpe, tranquilo. Entendeu? Mas aí você lembra assim, não, olha só, ninguém tá falando que eu tenho que ser feminista. Inclusive, eu li uma entrevista da Djamila Ribeiro pra Cult, teve um editorial sobre ela, na revista Cult. Ela fala exatamente assim, olha, você não precisa ser feminista para ser a favor da mulher. E tá tudo bem, ela fala isso. Ela fala assim, olha, eu tenho ciência que há movimentos de mulheres que não se consideram feministas e não vejo problema nenhum nisso. Ela falando isso. Aí vai aquelas infelizes lá na internet falar coisas, e na verdade isso é uma aposta minha, né? Eu acho que essas infelizes elas estão contribuindo para o feminismo ter menos adeptas. Entendeu? Porque o autoritarismo ele vai chegar num ponto de ser insuportável. Entendeu? Isso vai ser insuportável. Então elas contribuem para elas mesmas se acabarem. Entendeu? Então, quem assim estuda consegue entender que há movimentos de mulheres e há movimentos feministas. São coisas diferentes que podem estar interessadas em coisas parecidas, em atingir metas parecidas, mas não são a mesma coisa. Tanto como eu falei, né, a fala da Djamila, ela tá falando isso, que existem e não são a mesma coisa, e para ela tá tudo bem, que ela não tá disputando isso. Para ela não tem problema nenhum. Mas pro ativismo da internet é compulsório, você é ou não, querendo ou não. E por exemplo, né, Paty, você fala, né, justamente sobre essa parte que a esquerda, né, como se tivesse sequestrado mesmo, né, toda essa parte do movimento. Eu gostaria de entender como que a gente consegue tirar isso, não necessariamente levar para a direita, né, que a gente já até comentado de a direita não abraçar tanta essa ideia, mas sim de disseminar, né, conseguir deixar uma coisa que, não é nem de esquerda nem de direita, mas o movimento é algo que está ali acontecendo, né, não criar uma coisa, não tornar algo tão político-partidário, né? Eu entendo que quem fez ativismo negro na primeira metade do século XX tinha o propósito de ser um ativismo suprapartidário. Não estava atrelado à esquerda e à direita. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, que foi a primeira organização negra no Brasil, eles nasceram com um propósito suprapartidário, ainda que eles fossem extremamente conservadores. Hoje você encontra pessoas analisando a Frente Negra Brasileira chamando de fascista. Entendeu? Mas eles eram extremamente conservadores. O que eu não acho que vai ser possível nesse momento, ou tão cedo, fazer um ativismo antirracista suprapartidário. Eu acho, contudo, que é necessário que a direita comece a participar desse debate, não só da pauta antirracista, mas todas as outras pautas sociais. Na minha visão, o conservadorismo no Brasil, ele tem uma peculiaridade de ignorar essa pauta, tipo, como ninguém, entendeu? No mundo. Sabe? Assim, é uma coisa assim, que só acontece aqui. Essa ideia de falar que o racismo é mimimi, que a homofobia é mimimi, que machismo é mimimi, é só do conservador brasileiro. Assim, no conservador inglês, conservador americano, ninguém fala isso. Ninguém.
Cara, é um surto. Ninguém fala isso. O Reino Unido teve recentemente o primeiro-ministro não branco a liderar o Reino Unido foi do Partido Conservador. Você entende a dimensão dessa vitória? Cara, foi o Partido Conservador que levou a primeira pessoa não branca a liderar o Reino Unido. Então, assim, é uma baita de uma vitória. E uma baita de uma derrota para a esquerda, que ela que prega que é a disseminadora das virtudes e da justiça social. Então, assim, não, cara, foi o Partido Conservador que colocou a primeira pessoa não branca como para liderar o Reino Unido. É uma baita de uma vitória. Mas o conservador brasileiro, ele não consegue enxergar isso. Cara, olha, eu fico enlouquecedor. Teve uma vez que eu comentei, eu fiz uma sequência de posts sobre isso, né, mostrando como o Partido Conservador inglês está abordando a questão da diversidade, está tratando com seriedade, assim como o republicano nos Estados Unidos faz. E aí veio um cidadão e falou assim: você não acha que o Boris Johnson, ele sucumbiu à agenda globalista, por isso que está fazendo isso? Eu falei, cara, sério? Tipo assim, é uma mistura de delírio com enorme autoestima, entendeu? Porque você tá achando que o Boris Johnson sucumbiu e tu é resistência, entendeu? Você não é resistência, você é só um ignorante que acha que não tem que discutir o assunto porque você não quer. E enquanto a direita não discutir esse tema, vai continuar perdendo, ela vai perder. Eu fico assim, levemente desesperada, sabe, pessoal? Quando eu vejo o pessoal do conservador falando que não precisa, porque estão todos. Ai, são todos iguais, são todos. Cara, me dá um nervoso, porque eu já vejo, assim, os meus futuros filhos usando o uniforme do PSOL, entendeu? Porque não vai ter mais jeito. A pessoa não quer entrar em guerra cultural. Ela quer só combater a esquerda, mas não quer entrar no problema. Ela não quer tratar de problemas sociais. Se não existe, não vai ganhar a guerra cultural nunca. Nunca. Se a direita fizer algum trabalho bom, se fizer um trabalho bom, daqui uns 30 anos a gente pode ver o resultado. Mas como assim? Eu não estou vendo perspectiva nenhuma da atual direita tratar assuntos sociais, nenhuma. As pessoas têm uma resistência enorme a tratar. E eu reforço, pelo que eu analiso dos outros países, é uma característica do conservadorismo daqui. Ainda que o conservadorismo tenha nascido na Inglaterra, eles mimetizam tudo, menos esse aspecto. Entendeu? Não tem a menor chance de combater a esquerda, mas não tem a menor chance. Na sua opinião, Paty, ao que se deve esse descaso, de certa forma, do conservadorismo brasileiro a essas pautas? Bom, uma parte porque, como diz o Nelson Rodrigues, que o racismo é tão brasileiro, mas tão brasileiro e é tão real que as pessoas têm nervoso de falar dele e fingir que ele não existe. Nelson Rodrigues fala isso. Eu acho que é em Anjo Negro, uma peça de teatro. Ele fala assim, é tão brasileiro, e ele era conservador. Eu quis botar essa frase lá no Instagram, porque o pessoal da conservadosfera adora compartilhar as frases do Nelson Rodrigues. Eu falei, olha, ele fala isso também, que vocês negam o problema. Vocês estão negando que existe isso. O que eu acho é que a característica do racismo no Brasil é ser reproduzido fingindo que ele não existe. Entendeu? E a direita contribui muito com isso. Muito com isso, que a direita insiste em falar nessa coisa assim, mas é para todos. Cara, não é. Quando a gente está falando de vidas negras, ou quando eu falei de bebês negros, eu não estou falando para os bebês brancos morrerem. Olha, eu nem acreditei que eu tive que fazer um esclarecimento sobre isso. Eu não acredito que eu estou passando por isso. Porque parecia que eu estava falando que para os bebês brancos morrerem, sabe? Nem acredito num negócio desse. Mas eles têm um problema de admitir que tem uma questão atingindo um grupo social. Tem um problema. E aí, se a gente for para pensar, muitas dessas pessoas são racistas mesmo. Elas não querem entender. Elas estão se recusando a entender. Então, assim, não, meu filho, olha só, aí tem um problema assim, é racista mesmo.
entendeu? É racista mesmo. Eu acho que o descaso vem muito de um racismo latente que tem dentro das pessoas, sabe? Ela não quer tratar sobre o assunto. Assim como esse racismo latente aparece dentro da esquerda. Só que a esquerda ela conseguiu, nos últimos anos, projetar virtudes que ela não tem. Entendeu? A direita acaba reforçando as virtudes que a esquerda não tem. Entendeu? Porque ela faz tanta essa coisa assim, são todos iguais, são não aqui, isso não existe, é mimimi, e aí as virtudes que a esquerda reclama ficam parecendo verdadeiras. Mas não é. Esse racismo latente também existe dentro da esquerda. A gente também vai encontrar muito marxista racista. Mas muito. Mas muito, muito mesmo. Não, mas como o grupo lá, ele consegue sinalizar mais virtude em relação a pautas minoritárias, eles parecem que não são. A direita não consegue nem fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu sinto um leve desespero e fico desesperançosa quando eu vejo o pessoal que diz que está empenhado em quer participar de guerra cultural, né, combater o progressismo, falando esse tipo de coisa. Assim, eu realmente fico desanimada. É o momento que mais me desanima em produzir conteúdo. Não é o momento que eu sou xingada, que as feministas dizem que eu quero ser estuprada. Nada disso me desanima. Nada disso me desanima. Eu continuo. O que me desanima é ver gente conservadora cristã. Quando eu posto lá bebês negros importam por conta da campanha lá americana, a pessoa dizer que todos os bebês importam. Isso me desanima. Tipo assim, porque é como se eu estivesse fazendo um trabalho pro vento. Entendeu? Eu passo semanas mostrando como a política de aborto ela nasceu com um aspecto racista e eugenista. Entendeu? Falando assim, olha, teve uma intenção racista. A intenção era atingir pessoas de cor. Latinas, asiáticas, negras, pobres e tal. É uma intenção clara. E aí eu explico tudo isso. Aí eu mostro o vídeo da campanha. Que bebês negros, e a pessoa fala que todos os bebês importam. Cara, a pessoa não conseguiu entender que a questão do aborto nasceu com a intenção eugenista. Então a pessoa está negando a realidade. Sabe? Isso me desanima em rede social. É o único momento que eu tenho vontade de parar de produzir. Assim, nunca mais pegar minhas coisas e ir embora. Entendeu? E falar só com os meus alunos e acabar, porque é extremamente desgastante você ficar falando para pessoas que dizem que estão do teu campo político, falando, e a pessoa está negando isso, sugerindo que eu seria capaz de dizer que bebês não negros não importam. Entendeu? Olha, um raciocínio absurdo. É um problema de interpretação de texto, talvez, às vezes, né? Então, o problema da internet é que o óbvio precisa ser dito, né? As pessoas elas não entendem as coisas. Entendeu? Tipo assim, quando eu tô falando, olha, meu filho, desde 73, 20 milhões de bebês negros foram abortados. Entendeu? Não é 20 milhões de bebês brancos. Milhões de bebês negros. São 4 vezes o estado de Santa Catarina de bebês negros. 4 estados de Santa Catarina. 4. E aí, como é que eu vou falar que minha vida de bebês negros importam? Como é que eu não vou falar isso? São 4 estados de Santa Catarina, 4 populações de Santa Catarina. E aí o conservador, ele não entende isso. O que ele está falando? Quer falar todo? Não interessa, nunca vai ganhar. Sabe o problema também que eu vejo no conservador? É esse nojinho de encarar as coisas que ele tem problema. E também de lidar com uma realidade. Entendeu? Ele quer lidar com uma abstração de igualdade que ele é tão falsamente virtuosa quanto a justiça que a esquerda proclama. É falso, porque eles estão abdicando da sociologia. Da mesma forma que a esquerda soa falso nessa ideia de justiça social, a direita também soa falso quando ela está falando que todas as coisas importam, porque ela está abdicando da sociologia. Vai sempre se ferrar quando abdica da sociologia. Vou dar um exemplo, questão do liberalismo. Um rapaz uma vez me contou, eu dei uma palestra, ele estava candidato a alguma coisa, e aí ele fez um debate com uma moça do PSOL, que também era candidata a alguma coisa que eu não lembro, e a moça era negra, e ela estava criticando esse rapaz porque ele era do Novo, ele era liberal do Novo, e branco, homem e tal, falando que o Novo era contra os negros por conta do empresariado e tal. É aquela visão que a gente já conhece.
E aí ele ficou tipo, sem saída na argumentação dela e insistindo no viés econômico da necessidade de incentivar a geração de riqueza. O que é correto, né? A gente sabe disso. Só que ali era um debate público. Você não tem que convencer ela. Você tem que convencer o que está te assistindo. Se ela está usando dados sociológicos, tu não pode lançar dados econômicos. Você tem que lançar dados sociológicos. Então, ela está falando que o que ele diz, que ele defende, prejudica negros, ele tem que mostrar que o que ele defende é o contrário disso. E a realidade porque 60% do empresariado é de negros. Entendeu? Ela gostando ou não, ela querendo ou não, entendeu? 60% do empresariado no Brasil, dos microempresários, são negros. Quem gera empregos são os microempresários. E eles são negros. Então, quem está sendo contra é ela. Mas ele não sabia disso porque ele largou a sociologia de mão. Porque a direita tem um nojinho de colocar os aspectos humanos em pauta, de mulher, de gênero, de raça. É uma coisa que Quem era contra era ela, não era ele. Ela era contra, mas ele foi pelo caminho da economia, ele podia ir pelo caminho da sociologia. A sociologia estava a favor dele, e contrária a ela. Ela estava usando o discurso dominante, hegemônico, para vencer um debate. Ele estava usando uma argumentação econômica para vencer um debate retórico que ele poderia se defender através da sociologia. Entendeu? A direita vai sempre perder enquanto não parar de ficar negando, de tratar de gays, de homossexuais, de negros, de minoria, vai sempre perder. Vai perder sempre, porque as pessoas se conectam com identidades, gostando, não gosta você ou não interessa se você gosta ou não, a realidade é essa, as pessoas se conectam com identidades, você tem que tipificar o que representa, quem é esse empresariado no Brasil, quem são os empresários que eles estão chamando que é malvadão, quem é o empresariado malvadão, tipifica, quem é o empresariado malvadão, aí tu vai ver que é uma pessoa que tem um superávit de tantos milhares de reais, que é uma quantia muito pequena, que é negro, que mora na periferia. Você vai tipificando para você te combater esse discurso. Você tem que ir para a sociologia, tu tem que sair da economia e ir para a sociologia. Entendeu? E para vir a sociologia, você tem que entender a variação dos grupos sociais. Essa ideia de todos são iguais, você não vai vencer nunca nada. Nunca nada. Ele poderia ter ganhado esse debate tranquilamente, porque a realidade já estava a favor dele. O que ela estava defendendo não tinha realidade a favor dela. Era uma projeção do que ela gostaria que a realidade fosse. É uma projeção do que ela enxerga a realidade. Ela enxerga o empresariado como um malvadão, capitalista malvadão, opressor de negro e pobre. A realidade é que o empresariado é negro e periférico. A maior parte do empresariado no Brasil é negro e periférico. Não é dono de grandes empresas, não é dono do Gerdau, não é da Samsung. Não é isso o empresariado. O empresariado é um cara que tem uma microempresa. Entendeu? Então, assim, são os dados, a realidade estava a favor do debate dele. Mas ele tem a direita nega essa parte. Entendeu? Ela não quer falar de preto, ela não quer falar de pobre, ela não quer falar de gay, não quer falar de nada. Quer falar só da teoria. Vai perder sempre. Eu já vi pessoas, na verdade, falando que o Weber era marxista, né? Mas enfim. O Weber. Quem? Ele tava alinhando ele com Marx. Mas enfim, absurdos à parte. A questão... eu prefiro não comentar nomes enquanto a gente tá gravando. Da direita. Não, é pessoal da esquerda? Da direita? Da direita, né? Todo mundo que fala de pobreza, de questões sociais é de esquerda, o pessoal da direita, entendeu? O pessoal da direita tem um nicho dentro da direita que vê mais comunista do que a Xuxa via do Andy, entendeu? Tem comunista em tudo quanto é canto, comunista embaixo da cama, comunista atrás da porta, tudo é comunista pra ele. Assim, é tipo o fascista da esquerda, entendeu? É o comunista da direita, entendeu? O pessoal tá louca vendo comunista em tudo quanto é canto. Entendeu? Padre é comunista, todo mundo é comunista, porque está falando de questões sociais. Abriu a boca para falar de pobreza, de negritude, de racismo, de homofobia, pronto, cara, tu é o maior comunista. Entendeu? Se você for pegar o comunista mesmo, ele vai sentir ódio dessa pessoa, porque não tem nada a ver com o comunismo. Tem nada a ver com o comunismo. Então, assim, tem um nicho da direita que é tão chula
quanto o nicho da esquerda chuba, entendeu? Que, na verdade, ela é... E o triste é que esse nicho, ele é tão barulhento quanto a esquerda, entendeu? E aí fica sufocando o debate dentro da direita. Tem tudo para crescer. Tem tudo para ser uma boa direita. E eu realmente acredito, sabe, que o suburbano... eu tô trazendo aqui pro Rio, né? Eu sou do Rio. O subúrbio, ele não é de esquerda. Eu não acredito nem um minuto. Para mim, o subúrbio, ele é conservador. E eu só acho que pessoas do subúrbio, em geral, não se identificam como conservadoras por conta da ausência do debate de pautas sociais, que atinge diretamente essas pessoas. No dia que a direita perdeu o nojinho, né, porque a direita é o beautiful people reverso, né? Tem um nojinho de algumas coisas, assim como a esquerda também tem. Perder esse nojinho de falar de questões de identidade, vamos ter muito mais adeptos à discussão que combate o progressismo, mas isso vai demorar muito. Eu acho que assim, vai demorar muito mais do que muita gente pensa. E, Paty, né, já encaminhando mais pro final, acho que do nosso episódio, a gente comentou bastante coisa, né? Pra mim, comentaria até horas aqui, ficaria virando a madrugada. Mas como que você acha que a gente poderia mudar essa questão, né, que você fala da direita? Além do primeiro passo, que seria reconhecer, né? Mas, tipo, e o passo seguinte, talvez, né? Olha, o primeiro passo é reconhecer. E o segundo passo é entender quais princípios o conservador ou o liberal eles defendem. Quais são os princípios comuns que existem. Eu reparo que tem um conservador padrão no Brasil que ele, na verdade, ele não é conservador. Ele só está reagindo à esquerda. Então, ele é um anti-esquerdo. Então, ele não é um conservador, ele não sabe o que ele defende. Ele não consegue reconhecer o que ele tem que defender, o que ele tem que criticar, o que ele tem que apoiar. Ele só consegue defender, ele só consegue analisar quando tem um rótulo em cima. Se não tiver um rótulo em cima, ele não consegue se posicionar. Então, ele só é basicamente anti-esquerda. Então, na verdade, para mim, o segundo passo é você estabelecer o que você está defendendo, quais são os seus princípios. O que é seu princípio? Então, o que você é? Você é cristão? Você é pró-diversidade? Você é contra aborto? Você é a favor de uma economia de mercado? Você é a favor da liberdade individual, da defesa da liberdade individual? Assim, quais são os seus princípios? E aí, você estabelecendo quais são os seus princípios, você vai defendê-los independente de quem esteja defendendo-los. Por quê? Porque eu reparo que nesse conservador que é só um anti-esquerda, ele tende a rejeitar tudo quanto é ideia porque está nascendo na esquerda. Mas nem tudo que está nascendo na esquerda não deve ser apoiado. Por exemplo, se a esquerda está vem a falar de combate à violência doméstica, por exemplo, que atinge mulheres, assim, eu não vejo nenhuma razão para um conservador não apoiar isso. Por que não? Por que a gente não pode apoiar que os homens parem de agredir mulheres? Ou agredir qualquer pessoa? A gente está entendendo que a violência doméstica atinge mais mulheres. Então, a gente vai apoiar as mulheres por conta disso. E também porque a gente entende que há diferença biológica entre um homem e uma mulher. Então, se um homem agredir uma mulher, a mulher vai sofrer muito mais. Se a gente está defendendo que há diferença biológica entre o homem e a mulher, e a gente está posicionando contra o ativismo trans, a gente também tem que entender isso. Que se há diferença entre um homem e uma mulher, a violência doméstica ela é muito mais letal para a mulher. Então, por que o conservador não pode se posicionar como a esquerda na questão da violência doméstica? Por que ele tem que reagir a essa ideia porque nasceu na esquerda? Então, assim, ele tá carente de perceber quais são os princípios dele, assim, o que ele está defendendo, o que ele defende. Entendeu? Que aparentemente parece que o que ele defende é só o que vem, que é da esquerda. Então, para mim, o primeiro passo é estabelecer os princípios. O que eu defendo? O que eu sou a favor? O que eu quero? Qual é o projeto de sociedade que eu estimo? O que eu gostaria de ver na sociedade? Entendeu? E defender essas ideias, esses princípios,
independente de onde eles estejam, independente de por quem eles estejam levantados. Se combater a violência doméstica é um princípio nosso, a gente vai apoiá-lo independente de quem esteja apoiando, independente de quem esteja levantando no Congresso. E, na verdade, se a gente entende isso como princípio, a gente tem que cobrar dos parlamentares do nosso campo para eles fazerem a mesma coisa. Se é um princípio comum, a gente tem que estabelecer os princípios comuns. Entendeu? A esquerda tem os princípios comuns delas. Eles brigam muito entre eles, assim, eles brigam pra caramba, mas assim, na hora que o bicho pega, eles têm os princípios comuns, tanto que todo mundo fechou pra votar no Lula. Mesmo tendo a galera que acha que o PT é de direita dentro da esquerda, entendeu? Tem uma galera da esquerda que acha que o PT é de direita. Acha que a Marina é de centro-direita. Então, assim, mas eles se reúnem porque eles têm princípios comuns. A direita não conseguiu ainda estabelecer quais são os princípios comuns. Qual é o princípio comum que a gente não vai se atacar nesses pontos? Bom, entendeu? Nós somos um grupo heterogêneo, mas a gente vai defender esses mesmos pontos aqui. Independente do que for. Independente de onde eles estejam. Pronto. Eu percebo que muito do conservador raso e do liberal raso de internet é que eles se preocupam mais com quem está falando do que com quem está sendo falado, né? E às vezes a ideia se alinha com o que ele defende, mas vem de uma pessoa de esquerda ou vem de alguém com a qual ele não concorda e ele se torna contra aquilo ali. Então ele nem analisa, é isso que você falou. Por isso a importância de definir quais são os valores, né? Quais são os seus... Paty. Exatamente. Teria mais alguma coisa assim que você gostaria de trazer aqui também? Só mais pra... A gente já tá finalizando? Não, assim, eu gostaria de pedir para todos os seus ouvintes que a gente possa construir uma direita no Brasil que consiga debater temas sociais com seriedade, sem lacração reversa, sem minimizar os problemas sociais e sem abrir mão dos nossos princípios. Como eu entendo que a maioria dos conservadores, né, são cristãos, eu também sou cristã, sou católica romana, a gente defender, a gente trabalhar esses temas a partir da nossa cosmovisão, não abrir mão de discutir o assunto porque a esquerda não está trabalhando. E teria 3 livros assim que você sugere para o povo para poder ler? 3 livros assim que você fala, são importantésimos assim, que são maravilhosos. Você indica? Olha, eu tenho um livro que eu recomendo sempre para quem quer começar a entender relações raciais, que é O Significado do Protesto Negro, do Florestan Fernandes. É um livro bem curtinho. E o Florestan Fernandes, né, ele era progressista, né, e tal, enfim, mas eu acho que é um livro que dá um panorama bem legal da discussão. Ele está disponível na internet, acho que tem PDFs por aí já. Tem um outro livro que eu acho que é legal, que é o que eu espero ter tradução para a língua portuguesa em breve, que é o Woke Racismo, do John McWhorter, que ele explica as ondas do antirracismo nos Estados Unidos, que, na minha opinião, são aplicáveis também no território brasileiro. Um outro, deixa eu pensar. Tem Os Ungidos, do Thomas Sowell. Eu acho que isso é um bom livro para entender esse momento. Se tiver um plus assim que você sentir vontade de falar, também pode falar também, à vontade. Você lê bastante. Não, só isso. Eu acho que assim, tem pensado nos livros, assim... Não, acho que é só assim mesmo. Eu acho que... Certo. Eu fico com esses Paty, muito obrigado por estar aqui conosco. Um sábado de noite, né? Muitas pessoas vão pro bar, mas a gente tá aqui, né, produzindo conteúdo. Sim, acho que não são limpinhos. Fico muito agradecido. Lohane, Muito obrigada pela participação e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, né? Os que vão acompanhar o episódio e tudo mais. Obrigada, Paty, pela disponibilidade, como diz o Rafa, num sábado à noite. Obrigada, pessoal.
Até a próxima.